ao vivo? Tá. Deu 7h30 já, né? Sim. Olá, boa noite. Vamos esperar o pessoal entrar aí. Boa noite, meninas. Boa noite, Cíntia, Luzinete. Jéssica. Magali, boa noite. Lu, Cíntia. Ei, Silvia. Márcio. Magali. Ah, o pessoal tá entrando aí, bacana. Gláucia, boa noite. Sâmia, Thalita. Muito bem, meninas e meninos. Rodrigo, Bia, Juliana. A galera tá entrando aí, né? Muito bacana. Vamos lá. Bom, boa noite, boa noite. Gente, eu gosto tanto de fazer live. Eu falo com o Gui aqui que acho que meu dia preferido da semana é quinta-feira. Adoro fazer live, é gostoso demais. É muito bom. Vamos lá. Bom, vamos começar então. Boa noite para todo mundo. Para quem não me conhece ainda, né? Eu sou Ellen Lage, assistente social. Sou formada há 22 anos e nesses 22 anos eu trabalho como assistente social na área da saúde. E aí, desde março, nós estamos fazendo lives. Boa noite, Ju. Desde o início da pandemia, a gente começou a fazer live e tem sido uma experiência bem bacana, sabe? De fazer a live, troca de experiência com muitas pessoas que passaram por aqui. Quem tá me ouvindo? Tem pessoal acenando aí? Tá dando para me ouvir direitinho? Tá tudo bacana? Só dá um ok para ver se tá me ouvindo bem. Tá me ouvindo direitinho aí? Aline, tá me ouvindo bem? Alguém me diga. Jéssica, tá ok, né? Tá me ouvindo, né? Bacana, tá assim. Já fizeram assim. Então, vamos lá. Então, hoje eu separei um tema aqui, que é a questão da visita domiciliar, tá? Guilherme já tá me lembrando aqui da gente passar alguns recados para vocês. Primeiro, o aviãozinho que tá aí. Então, mandar essa live para alguém, né, que você acha que seja importante, que possa aproveitar esse conteúdo que a gente vai compartilhar aqui. Então, se puder enviar a live para alguém, eu já agradeço, tá? A outra coisa, quem ainda não tá me seguindo aí no Instagram, começar a me seguir também, que tem sempre conteúdo bacana aqui. E quem ainda também não está me acompanhando no YouTube, também me acompanha lá, tá? YouTube Ellen Lage, assistente social. Olha só, no WhatsApp hoje à tarde, algumas pessoas me perguntaram como que vai ser a questão do certificado. Obrigada, Dani, obrigada. Elisângela, assistente social, boa noite. Olha só, a questão do certificado é o seguinte, aí no link do Instagram, no link da bio do Instagram, tem um linkzinho, né, azulzinho, aí você vai entrar lá e tá escrito assim, certificado. Aí você vai entrar e vai preencher seus dados, né, o nome, acho que o nome, o e-mail e o WhatsApp, uma coisa assim. E qual que é a importância da live para você? Como que foi a importância da live para você? Então, porque é muito difícil, né, gente? A gente certificar as pessoas que elas participaram de alguma coisa que é online, que não dá pra gente confirmar se participou, se não participou. Então, até hoje, 10 horas da noite, a live vai acabar 1 hora, né? Daqui 1 hora, 8h30. Então, até umas 10 horas da noite, só hoje,
façam o pedido do certificado aí no link da bio, tá? Do Instagram. Então, o certificado vai ser feito dessa forma, tá? Então, vamos lá. Bom, primeira questão, né? Por que, Jéssica, comecei a estudar serviço social e pretendo fazer residência? Bacana. No YouTube, ô Jéssica, tem uma live falando sobre a residência, tá? Depois você dá uma olhada lá, porque ficou uma live bem bacana, o pessoal gostou e eu expliquei bastante coisa sobre o processo de residência lá, tá? Seja bem-vinda. Então, olha só, gente, visita domiciliar. Eu levantei vários aspectos aqui referentes à visita domiciliar para a gente trabalhar hoje aqui. Vocês podem ir perguntando, podem fazendo comentários, e aí à medida que eu vou lendo aqui, o Guilherme vai me ajudando a ler, a gente vai trocando aqui ideia com vocês, tá? Então, lembrando que a visita domiciliar, então, é um instrumental técnico, metodológico, né, utilizado também pelo assistente social, né, lógico, não é privativo do assistente social, mas é um instrumental muito utilizado pelo assistente social. E é um instrumental que é muito bacana porque potencializa a atuação do assistente social. O assistente social, quando faz uma abordagem com o paciente, seja num centro de saúde, num ambulatório, num hospital, e que ele tenha a possibilidade depois de fazer uma visita domiciliar, a atuação dele vai ser muito mais rica, muito mais clara, muito mais assertiva, inclusive, né? Pela questão de você conhecer aquele contexto daquele usuário, daquele cidadão lá onde ele vive, tá? Então, olha só, eu vou lembrar aqui também alguns aspectos do livro da Yolanda Guerra, né, que é a instrumentalidade do serviço social, já que a visita domiciliar é um dos instrumentos do assistente social, tá? Para a questão do diagnóstico da realidade. Então, olha só, vamos lembrar, né? Então, além da visita domiciliar, que é o foco aqui hoje do nosso encontro, a gente vai estar falando, a gente tem como um instrumento de trabalho do assistente social visitas domiciliares, formulários, entrevistas, grupos. Então, são vários instrumentos de trabalho. Esse conjunto de instrumentos, né, de teórico-metodológicos do assistente social é chamado de instrumental. Então, assim, quais são os instrumentais que o assistente social utiliza? Visita, grupo, relatório, entrevista, né? São vários instrumentos. Então, o conjunto de instrumentos é o instrumental do assistente social, tá? Isso está no livro da Yolanda Guerra, Instrumentalidade do Serviço Social. E o que vem a ser, então, a instrumentalidade? O instrumento são esses instrumentos técnicos, né, metodológicos. O instrumental é o conjunto de instrumentos. E a instrumentalidade, então, gente, é o seguinte: é a capacidade que o assistente social tem de desenvolver uma atividade e colocar uma intencionalidade nela. Então, isso representa a instrumentalidade do serviço social. Porque isso é sempre matéria de prova, tá? A questão do livro da Yolanda Guerra, Instrumentalidade do Serviço Social, é livro de prova, é matéria de prova. Então, a instrumentalidade é isso, é a capacidade que o profissional tem de desenvolver uma atividade e colocar uma intencionalidade nela com base na questão, né, teórica, política, metodológica do serviço social, tá? Então, olha só. Então, a visita domiciliar, então, gente, ela funciona, então, como um instrumento de apreensão da realidade, né? Então, assim, você vai até aquele local aonde o usuário reside e ali você vai ter uma noção muito melhor e maior e mais ampla sobre a realidade daquele sujeito ali, tá? O que acontece? Você acaba que você faz um estudo social no locus, né? Onde aquele cidadão ali, aquele usuário reside. Então, você vai observar não só o usuário em si, mas como
o núcleo familiar dele, né? Com quem que ele reside. E você vai observar também, quando a gente fala do núcleo familiar, já pensando na questão da família ampliada, né? Muitas pessoas não residem com seus familiares de sangue, né? Tem os conjuntos, os diversas formas de arranjos familiares. Então, na visita domiciliar, então, você vai em loco verificar como que o usuário reside, como ele reside, com quem ele reside, como é a rotina dele. Mas tem que estar atento, gente, porque não tem um papel fiscalizador. É isso aqui que eu quero colocar para vocês, tá? Então, na visita domiciliar, qual que é a importância, né, da visita domiciliar? Na visita domiciliar, você vai ter que usar muito a questão da observação. Então, a observação é um tipo também de tecnologia, né? Você vai estar observando, você vai estar entrevistando aquele usuário ali. Isso tudo são tipos de tecnologia que nós utilizamos também, tá? Então, dentro da atuação do serviço social, existem diversos tipos de tecnologia. Eu já citei isso aqui em outros encontros. A gente tem as tecnologias leves, as tecnologias leve e dura e as tecnologias duras. Então, o que seria, por exemplo, a tecnologia dura? Computador, né? Lá no serviço médico, ultrassom, livro, caderno, são tecnologias duras, né? A tecnologia leve dura é aquele conhecimento que o profissional tem e a forma que ele faz para poder implementar aquele conhecimento que ele tem. Então, é uma tecnologia leve e dura, é um conhecimento apropriado que aquele profissional tem ali, tá? E a tecnologia leve é a fala, a escuta, o acolhimento. Isso tudo você utiliza na visita domiciliar. Então, na visita domiciliar, a visita domiciliar ela contém outros instrumentais. A visita domiciliar é um instrumental, né? É um instrumental teórico, metodológico, e ela contém também outros instrumentais. Porque na visita domiciliar você vai fazer a observação, e muitas vezes é uma observação que a gente fala participante, porque você está observando, mas você está atuando ali também, interagindo com aquele usuário ali. Então, é observação participante. E você também faz entrevista, né? Você faz ali, utiliza o recurso da entrevista na visita domiciliar, tá? Então, com a visita domiciliar, vai te proporcionar ter o quê? Ter dados mais claros, mais eficazes, mais visíveis sobre todo aquele contexto do usuário ali, tá? O que é importante a gente lembrar na visita domiciliar? Isso é muito bacana a gente registrar aqui. É importante a gente lembrar, boa noite para todo mundo, tá? Um monte de gente entrou depois que eu comecei a falar aqui. Boa noite. Lembrando que a questão do certificado, né? Que muitas pessoas perguntaram sobre o certificado. O certificado é de 1 hora, né? Porque a live é de 7h30 às 8h30. E entrar no link aí da bio para poder solicitar o certificado, tá? A Dani tá falando que agora que conseguiu entender sobre as tecnologias. Bacana, Dani. Então, a tecnologia dura são os equipamentos, a leve dura é aquele potencial, aquele todo a incorporação teórica, metodológica que o profissional tem para desenvolver, e a tecnologia leve é a fala, escuta, o acolhimento, o vínculo, o cuidado, tá? Um tipo de tecnologia também. Então, vamos lá. Então, o que a gente tem que lembrar? Pode falando aí, tá, gente? Que a gente vai interagindo aqui. O que a gente precisa de lembrar, então, na visita domiciliar? Lembrar, principalmente, que a gente tem um projeto ético-político. Gente, isso é fundamental a gente lembrar. Mas por que eu tenho que lembrar disso na visita domiciliar? Porque você tem que saber qual que é a sua intencionalidade de fazer uma visita domiciliar. Você não está fazendo uma visita domiciliar para fiscalizar, para ter uma postura higienista. Você não está fazendo uma visita domiciliar para manutenção daquela situação que está ali. A visita domiciliar, ela não tem um caráter formal, ela não
tem um caráter formal. Você tem que deixar o usuário mais à vontade possível, porque você está entrando ali na vida dele, você está entrando no dia a dia dele, né? Então, a visita domiciliar, uma das primeiras coisas que você tem que lembrar é qual que é que você tem um projeto ético e político. Boa noite, Ana. Então, você tem um projeto ético-político de defesa dos direitos dos usuários, né? Então, por que você está fazendo aquela visita? Porque você tem um comprometimento com aquela história de vida que está ali, que você está atendendo no centro de saúde, ou no ambulatório, ou no hospital, né? Ou planos de saúde, ou INSS. O objetivo da visita domiciliar é conhecer a realidade do sujeito, tá? Então, você tem que lembrar que você tem um projeto ético-político, você tem que lembrar a questão do sigilo, tá? Então, lembrando que a questão do sigilo é um direito do assistente social, inclusive, tá? O código de ética, que a gente acha que o sigilo é um dever. Sim, é um dever do assistente social manter o sigilo profissional. Mas é principalmente um direito também, porque isso te resguarda de diversas questões, tá? Marilândia tá falando que chegou atrasada, mas chegou. Beleza, vamos lá. Então, lembrar também da questão do sigilo é uma questão que você não pode esquecer na visita domiciliar, tá? A visita domiciliar, gente, o que ela exige do profissional, então? Na verdade, eu falei que tem 22 anos que eu faço visita domiciliar, tem muito mais, porque eu aprendi mesmo a fazer visita domiciliar no estágio, até com a Andréia Firmo, assistente social bacana do Centro de Defesa dos Direitos Humanos lá de Juiz de Fora. Na época ainda, isso foi o quê? 1994, né? Não, 94 eu entrei na faculdade. 96, quando eu entrei no estágio. Então, desde 1996 que eu faço visita domiciliar. E aí, então, a visita domiciliar, gente, ela exige do profissional uma preparação, tá? Uma prévia, uma preparação aí antecipada, né? Acho que preparação e antecipação já é sinônimo, mas exige uma preparação do profissional. Para quê? Para que você realmente consiga atingir os seus objetivos. O que seria essa preparação, por exemplo? Você tem que saber muito objetivamente qual que é o objetivo da visita domiciliar, tá? Então, a gente não faz uma visita domiciliar só porque na agenda do assistente social, uma vez por semana, tem visita domiciliar. Vou marcar a visita domiciliar. Você tem que ter muita clareza de qual que é aquele objetivo que você está fazendo a visita domiciliar, tá? Seja para fazer uma busca ativa de paciente, seja para entender o contexto socioeconômico, cultural, político do paciente, seja para verificar condições de habitabilidade daquele sujeito ali, seja para identificar, conhecer o território onde transita no dia a dia o seu paciente. Então, a visita domiciliar, ela tem vários objetivos. E aí você tem que saber identificar qual que é o objetivo da sua visita domiciliar para você conseguir ter esse resultado. O que eu acho que é bacana também lembrar, já falei aqui, a visita domiciliar, ela não tem um caráter formal, então assim, lógico, você tem que ter toda uma preparação, né, da visita, de um roteiro, que eu vou falar aqui para vocês, um roteiro e tudo, você vai ter uma preparação para isso, mas a gente tem que tentar entender que a visita domiciliar, você está no espaço mais privado e mais íntimo do usuário, né? Porque a gente sabe que a gente interfere tanto no espaço público quanto no privado dos usuários que a gente atende. Né? A gente tem essa abordagem de interferir nos processos públicos e privados do usuário. E aí, na visita domiciliar, você está no momento mais íntimo daquele paciente que você está entrando na casa dele, tá? Então, tem um caráter um pouco mais informal, tá? Do que se você tivesse realmente num consultório, numa sala de reunião, tá? A Aline está colocando que não pode ser invasiva, exatamente. Uma das questões que a gente vai colocar aqui, inclusive, é que a visita domiciliar, gente, é importante que tenha o consentimento do usuário,
tá? Eu vou falar disso aqui mais pra frente um pouquinho, porque também às vezes a gente faz algumas visitas domiciliares sem avisar. Mas eu vou explicar aqui o cuidado que a gente tem que tomar nesses casos aqui, tá? Então, lembrar que você também tem que se preparar para aquela visita e, na medida do possível, que você consiga articular essa visita de uma forma que você consiga até preparar um pouco daquele ambiente. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Você chega as meninas sabem, né, que fazem visita comigo aí toda semana. Às vezes a gente chega num centro, numa residência, e aí tá um som alto, uma televisão ligada, rádio ligado. E aí o que acontece? É lógico que você tá ali para entender aquilo mesmo, como é que é a dinâmica e tudo. Mas para a visita ser mais até agradável para você e para o usuário, eu com muita delicadeza eu faço umas brincadeiras assim. Vai ficar salvo assim, tá? Vai ficar no YouTube e no IGTV. O que acontece? Às vezes eu entro, ei Gabriel, meu filho entrou, ei Gabri, vai estudar menino? Desculpa gente, Gabriel, meu filho entrou, beijo, te amo. Olha só, na visita domiciliar, às vezes eu costumo preparar. O que seria preparar esse ambiente? Às vezes eu entro numa casa, gente, tá o rádio ligado, a televisão ligada, quer confusão, tudo, e você quer sentar e abordar e conversar com aquela família, né? Então, às vezes eu faço de besta, eu falo assim, eu falo um pouquinho mais alto, sabe? Eu falo assim, nossa, eu não tô ouvindo direito. Aí eu falo, não, dá pra desligar o rádio um pouquinho só enquanto a gente conversa? Gente, porque não dá pra você chegar e falar assim, não, desliga ali, né? Desliga o rádio, desliga a televisão, vem cá, vamos conversar. Não é assim. Então você vai abordando e tudo, você chega, você fica à vontade. Na hora que você percebe que realmente aquilo vai atrapalhar um pouco a dinâmica ali da visita, aí você vai e faz, né, de um jeito mais diferente, assim. Você fala, nossa, eu tô tendo que falar um pouquinho mais alto. Dá pra desligar ou abaixar um pouquinho a televisão só enquanto a gente conversa? Bacana, gente, a família já providencia, já desliga e tal, não sei o que, tá? A outra coisa, gente, é coisa boba, vocês vão rir de mim, mas a gente tem que ficar atenta também. A visita domiciliar, quando ela é preparada junto com a equipe, que você discute o caso antes de fazer a visita, tem todo um jeito de falar, exatamente. A equipe vai te dar muitos elementos para essa visita domiciliar. Eu falo que quem é expert em falar de visita domiciliar são os agentes comunitários de saúde. Eles podiam estar aqui com a gente, compartilhando aqui essa live. Os agentes comunitários de saúde, eles fazem visitas todos os dias, né? Então, a gente, na medida do possível, eles vão nos ensinando e a gente também vai compartilhando alguma coisa com eles, tá? Tá perguntando se tem que agendar a visita, eu vou explicar isso aqui mais pra frente. Então, olha só, a preparação da visita é importante. Ouvir o agente comunitário de saúde, de como que é a rotina dessa casa. Tá me perguntando se tem que agendar a visita. Primeira coisa, discute com o agente comunitário como que é a rotina desse lar. Não adianta você querer marcar visita domiciliar 8 horas da manhã, numa casa, por exemplo, onde tem moradores que acordam 10, 11, meio-dia e que, né, porque acontece por conta de vários fatores, às vezes fazem uso de álcool e drogas, e aí o controle, amanhã é um tempo que é mais perdido mesmo, né? Às vezes tem uma rotina domiciliar de cuidado com o idoso ou com filhos na escola. Então, assim, conversar com o agente comunitário que conhece aquela dinâmica ali da família é importante, tá? Agendar ou não agendar visita. O mais correto é a gente realmente agendar a visita, informar, né? Trabalho noturno, boa lembrança. Às vezes a pessoa trabalha de noite, você vai querer agendar a visita domiciliar 8 horas da manhã, sendo que ela nem acordou ainda, boa lembrança. Então isso tudo a gente tem que ser, para a visita ser mais eficaz, a gente realmente tem que fazer um planejamento anterior, tá? Um prévio. Ouvir o agente comunitário de saúde. Gente, coisa boba, mas eu vou lembrar aqui. Se tem
cachorro se não tem. Porque às vezes você vai, se você agenda visita domiciliar, você tem que saber. Eu falo com os agentes comunitários. Gente, é bobagem, mas não é, tá? Eu falo com os agentes comunitários. Às vezes está acostumado com a agente comunitário, mas não está acostumado comigo. Eu já peço para poder prender cachorro, porque eu tenho medo mesmo. Os agentes comunitários, horário de almoço. Os agentes comunitários me orientam em que local que é. Eu que gosto muito de usar salto, não vou de salto alto, né? A gente planeja um outro calçado para ir fazer visita, coisa básica. Tô falando de coisas simples aqui, mas eu vou entrar em coisas mais profundas, tá? Então, agendar a visita, é importante agendar por esse contexto. Em algumas situações, a gente não faz o agendamento da visita. Isso tem que ser muito bem acordado com a equipe. Então, às vezes, você vai conversar com o agente comunitário, com o enfermeiro, que conhece também a rotina ali daquela família. E, às vezes, realmente a gente quer identificar como que está aquele contexto daquele familiar. Às vezes, por alguma suspeita, costuma prender o cachorro, tem que prender, eu costumo prender. A gente pede para prender o cachorro, né? A gente, às vezes, vai fazer alguma visita domiciliar com alguma suspeita de negligência, né? Então, em alguns momentos é realmente bacana você ir sem agendar. E aí, se você for sem agendar, gente, o mínimo que você tem que fazer na hora que você entrar lá né, na hora que você for recebido, é você justificar por que você não foi, que você não avisou, tá? Então você vai justificar. Lógico que você não vai falar, né, que você queria identificar uma negligência. Você vai justificar, você vai falar: olha, estava fazendo visita domiciliar aqui nesse território e eu tô com as fichas, né, dos pacientes desse território que eu ainda não conhecia ou que eu precisava de retornar e por isso que eu vim aqui hoje sem avisar. Tem algum problema? Você pode me receber por 1 minuto? Por um tempinho? Pronto. Aí você vai ver a receptividade. Se o paciente falar que não pode ou que não vai, gente, não tem jeito. Aí você agenda essa visita novamente, tá? Porque a gente tem que deixar a pessoa à vontade e a gente tem que ser também realmente muito ético, né? Às vezes você tem realmente a necessidade de verificar, de perceber, né, como que é o contexto lá da família, mas se a pessoa realmente não quiser te receber, ou porque foi agendado ou porque não foi agendado, você não vai entrar, tá? Logo sem agendar. Exatamente. Bacana. E várias perícias não são agendadas, exatamente. Por que não são agendadas? Porque são para verificar o contexto ali sem realmente uma preparação daquela família para aquele momento. Só que você tem que tomar muito cuidado. Igual tem uma pessoa que colocou aqui, eu não vi o nome, ela falou, fez uma visita sem agendar, a pessoa foi monossilábica, mal se comunicou com ela, né? Por denúncia. Isso, tá. Exatamente. Gente, quando a visita domiciliar ela foi solicitada para você, ou pelo Centro de Saúde, ou Ministério Público, ou outro órgão, ou o vizinho que fez a denúncia, você não fala que vai fazer uma visita domiciliar porque teve uma denúncia. É uma informação que não tem necessidade dela acontecer. Por que você está fazendo a visita domiciliar? Aí você vai identificar de qual setor que você é. Se você é de um centro de saúde, ou de um hospital, ou de alguma outra instituição, você vai falar: eu sou assistente social, a minha rotina é fazer visitas domiciliares, normalmente eu faço visitas, aí você fala, normalmente eu faço visitas domiciliares com algum tipo de público, por exemplo, idosos, crianças, gestantes, pessoas com deficiência, quer dizer, em um desses aspectos a pessoa vai entrar. É raro não entrar nessa situação. E aí você vai falar: então eu tenho uma rotina de fazer visita domiciliar para conhecer a comunidade na qual eu trabalho, ou né, as pessoas nas quais eu estou vinculada, para ver em que eu posso orientar a família. Pronto. Não fale que você foi por conta de uma denúncia. Você não vai ser provavelmente bem recebido, você vai ter um usuário monossilábico, realmente não vai querer falar nada, porque ele vai estar
percebendo que está sendo avaliado o tempo todo. Você vai, às vezes, o usuário, né, ou aquela família, vai ficar com resistência de retornar no serviço de saúde ou naquele outro serviço, né, de onde você estiver falando, porque ficou inseguro por ter realizado a visita domiciliar. E outra coisa, a gente está indo para conhecer aquela família, para apoiar os processos daquela família. Não é para criticar, não é para julgar, não é para fazer julgamento de valor, de moral. Então, a família é um aliado, nós somos um aliado da família no processo, né? Então, tentem avisar, se não der para avisar, na hora que chegar lá, justifique por que não avisou, tá? Se a pessoa fala que não pode te receber naquele momento, agradeça e marque outro momento. Tá? Não força a barra para entrar, isso é muito chato, é muito desagradável, tá? E vamos lá. Tá. E aí, o que é importante na visita domiciliar, né? A visita domiciliar, então, ela tem vou explicar aqui que ela tem um início, meio e fim, tá? Então, você tem que explicar, né? Por que você faz as visitas. É importante que, se o usuário te demandar algumas perguntas, algumas informações, algumas orientações, você já informe ali naquele momento, aproveite aquele espaço ali para já informar. Ao mesmo tempo, ficar tranquilo, porque nós não somos obrigados a saber tudo. Em alguns momentos você não vai ter aquela resposta mais eficiente, mais eficaz, mais correta para o usuário. Não dê resposta errada. É melhor você não falar do que você falar errado, né? Então, assim, não soube de uma informação da assistência, ou da educação, ou da habitação, ou de previdência. Não fale que vai buscar essa informação para o usuário. Não dê informação incompleta, ou errada, ou equivocada, ou sem certeza para o usuário, tá? É o nosso compromisso aí também com a qualidade do serviço prestado, tá? Olha só. Então, vamos lembrar aqui, só um minutinho para não me perder, tá? Então, ter objetivos claros na visita, o preparo do profissional é importante, o apoio da equipe para essa visita domiciliar, para você saber previamente já o que você vai encontrar, tá? Então, depende da situação, o correto é avisar, normalmente é avisar a família, o correto é avisar a família, tá? Exatamente, ela tá me perguntando ali. Então, se a visita for para verificar ou alguma coisa com relação à negligência ou à violência, avisa ou não. Depende. Normalmente é bom avisar, mas, por exemplo, hoje mesmo, a Tabata, a agente comunitária, ela me falou, Ellen, eu avisei uma visita, a pessoa ficou um pouco insegura, porque o assistente social tá vindo aqui e tal. Então, assim, passe tranquilidade para a equipe e para a equipe transmitir isso para o usuário, e também passe tranquilidade para o usuário na hora que você for justificar o motivo da visita. É igual eu falei, não precisa te falar que foi por causa de denúncia, de suspeita de negligência, de nada disso. Eu estou vindo aqui conhecer você. Eu estou vindo conhecer, eu sou profissional aqui do território, eu quero te conhecer, eu quero saber em que eu posso contribuir aqui na sua família, na sua residência, em que eu posso te orientar, em que eu posso te encaminhar. Pode até numa pesquisa. Pode quando visita. Tá. Ela tá falando aqui que pode até dar uma pesquisada no celular, não tem problema, né? Então, por exemplo, se for uma coisa que você precisa de uma resposta boa, que você precisa de uma resposta imediata, você não. Porque às vezes acontece, né? A pessoa precisa da resposta naquela hora. Você vai falar assim: olha, eu não tenho ainda certeza dessa informação, deixa eu confirmar aqui um minutinho. Pede ajuda, ou no grupo, né? Tem o grupo lá dos assistentes sociais, vou até reforçando aqui, gente. Nós temos 6 grupos de assistentes sociais de WhatsApp. Então, nós temos 200, 262, mais de 1.200 assistentes sociais, nós estamos interligadas todos os dias, tá? Então, entra aí no link da bio aí, e aí ali sempre tem uma dúvida, uma pergunta, que uma apoia a outra. Somos assistentes sociais do Brasil todo, tá? Então, a gente tá ali para apoiar uma a outra mesmo, tá?
Tô falando em caso de violência, acredito que é bom ir sem agendar. Mas pode ser que você vá sem agendar e que você não tenha uma boa receptividade, tá? Então você fique aí atenta a isso, que talvez tenha que ser necessário você fazer um novo agendamento. Não força a barra de entrar na casa sem ser bem-vindo, tá? Uma coisa que é importante ter. Heloísa está falando que os grupos são maravilhosos. É bacana, porque a gente troca muita informação lá todos os dias. Uma coisa que é importante ter, gente, predisposição pessoal, tá? E isso fica parecendo assim que deixa de ser profissional, mas não é isso. A gente sabe que a atuação do assistente social, a visita domiciliar é um instrumento, é um instrumental teórico metodológico do serviço social, mas a gente tem que avaliar sim a predisposição pessoal do profissional. É muito ruim quando o profissional tem que fazer uma visita obrigado, ou porque alguém solicitou e ele não quer fazer. Isso é horrível. Então, assim, a gente tem que entender que isso é uma atribuição nossa. Então, assim, a gente às vezes acompanha profissionais que têm pouco resistência de fazer visita domiciliar. Não dá, né? Então, assim, a gente tem que entender a importância da visita domiciliar e a gente ir com todo o nosso potencial ali para aquela visita domiciliar, tá? E aí é importante que a gente consegue identificar na visita domiciliar, exatamente, cada passo tem que ser analisado antes, né? Então, olha só, na visita domiciliar, a gente consegue observar que às vezes tem mais potencialidades no nosso trabalho do que limitações. Por quê? Na visita domiciliar, você começa a pegar apoio do familiar, do território e articula com a equipe. Então, assim, quando você traz para a equipe um retrato do que você viu lá, o potencial de trabalho daquela equipe diante daquela família fica muito maior, né? Então, você vai conseguir identificar mais potencialidades do que limite no seu trabalho, tá? Uma coisa que eu já falei aqui, mas reforçando, a importância da reunião de equipe na definição de que casos que eu vou para visita e de que casos que eu não vou para visita domiciliar. É sempre bom trocar essa definição com outro profissional. Definir se vai fazer visita ou não domiciliar é uma prerrogativa do assistente social, né? Na sua área ali. Se você que decide se você vai fazer visita ou não. Só que a gente trabalha em equipe, então ter essa discussão com a equipe é muito importante, tá? Porque às vezes você vai ou deixar de fazer a visita ou fazer a visita por uma informação do agente comunitário, por uma informação que você teve sobre o território, tá? Então isso é muito importante, tá? Uma coisa básica que eu não falei, que é desde o início, identificação. Gente, se identificar é muito importante. Identificação que eu falo mesmo. Ou um crachá de onde você é, ou um jaleco, ou transporte de onde você veio, tá? Isso porque às vezes a gente faz visitas domiciliares em comunidades que tem a questão da violência urbana, né? Violência ali do território. Então, se você está identificado ou com um crachá, ou com um jaleco, ou com o carro, né, que te transportou, você ali muitas vezes já está, a sua segurança é muito maior, tá? Por você ter uma identificação ali. Muitas comunidades em situações de violência, elas preservam muitos profissionais da saúde. Tá? Da saúde, da assistência. Então, tem um respeito muito grande por esses profissionais. Então, tentar se identificar. Trabalhar com visita, ainda sofro. Deixa eu ver aqui, que isso é importante também, né, gente? Desculpa. Exatamente. Olha só, quem tá falando aqui, não tô lendo o nome, Veras, tá falando que trabalhar com visita domiciliar ainda é desafiador para ela porque o coração fala mais alto. Gente, vamos pensar. Nossa formação, a gente tem uma formação teórica, metodológica, crítica, dialética para fazer as nossas intervenções. Então, eu sei que às vezes a gente sai fragilizado de uma visita, mas a gente não pode deixar que a nossa fragilidade interna
nos impeça de fazer ou, né, de exercer uma prática que vai contribuir para o avanço daquela família. Então, assim, qual que foi a situação que eu saí também, assim? Foi recente, gente, que eu saí meio sem chão. Nossa senhora, foi agora recente, minha memória não tá boa, não. Eu voltei de uma visita. Eu lembrei. Foi semana passada. Eu voltei de uma visita domiciliar. Eu voltei sem chão. Uma idosa extremamente vulnerável, né? Não dá para citar aqui muitos detalhes, mas assim, eu voltei realmente sem chão. Mas o que, que era melhor? Eu sentir isso e tomar alguma atitude, né, na questão do direito do usuário, ou eu nem ir para não vivenciar? A gente não tem esse direito, né, de não ir para não vivenciar uma dor. Então, na verdade, a gente tem que conseguir trabalhar essa dor, porque é uma dor, sim, a gente sofre também, né? Mas a gente tem que pensar aí nessa hora, não é que a gente tem que ser só técnico e não sentir. A gente tem que pensar que a nossa contribuição vai ser maior se a gente for do que se a gente fechar os olhos e não for, tá? E não ir, né? Então vamos lá. A reunião da equipe. Ah, tá. Então, gente, lembrar. Não vem com bilhete, não, falta pouco tempo. Nossa, 15 minutos, só tem um monte de coisa ainda para falar. Olha só, então o foco de uma visita domiciliar é o usuário, é a família, é o contexto domiciliar, no caso, ou o cuidador ou o responsável legal, né? Porque muitas das visitas que a gente faz estão muito vinculadas à questão de negligência e também não só isso, mas com o público do idoso, com o público de criança e adolescente, com o usuário de álcool e drogas, então assim, saúde mental. Então, a nossa visita domiciliar, ela tem que ter o foco não só no usuário, na família, mas principalmente também, né, no cuidador. Quem que é aquela pessoa ali que está dando suporte para aquele usuário ali? Não adianta eu fazer uma visita domiciliar com uma pessoa extremamente vulnerável se não tiver uma pessoa ali da família para poder discutir, porque senão não vai resolver, né? Porque a pessoa que está vulnerável, ela não consegue por si só sair daquilo ali. Então a gente precisa de sempre estar agendando com a pessoa vulnerável e com alguém que possa dar o suporte para ela também, tá? Se for no caso de pessoas mais vulneráveis nesse sentido, idoso, criança, usuário de álcool, drogas e tal. Então tá. A visita domiciliar, gente, ela potencializa os princípios do SUS mesmo, né? A política de humanização, isso tudo está tudo vinculado. Então, a visita domiciliar, ela vai potencializar um dos princípios do SUS, que é a integralidade. É você ver o cidadão ali, não só como aquele paciente que está lá no posto com diabetes, né, ou com câncer, o que for, você está vendo ele no todo, na rotina dele ali, no contexto da vida dele, tá? Ela está me lembrando aqui que é importante trabalhar em rede. Ainda vou falar disso também, da interdisciplinaridade, da intersetorialidade, tá? Então, visita domiciliar a gente faz com foco buscativo de paciente, trabalhos educativos também, tá? A gente tem muito esse papel de fazer trabalho educativo, principalmente as equipes do NASF, no núcleo de ampliados, né, de saúde da família. O NASF também tem um papel muito grande de fazer trabalhos educativos e muitas vezes em visita domiciliar, de promoção e prevenção das doenças também, né? Então, a gente tem um papel não só curativo e reabilitador, né? Não só quando a situação já está instalada, mas também nesses processos de prevenção e promoção de agravos e doenças, tá? Vamos lá. Lembrando então, né, que a visita domiciliar, para ela se concretizar, ela na verdade ela tem que ter uma reorganização ali do processo de trabalho, porque se você vai, por exemplo, eu tenho visita domiciliar toda sexta-feira à tarde, então eu tenho que reorganizar ali meu processo de trabalho para eu assegurar que na sexta-feira de 1 às 5 eu estou disponível para visita domiciliar. Tá? E isso é assim com a equipe também, que às vezes você vai precisar de um parceiro, alguém para ir da equipe com você, você tem que, uma reorganização aí do processo de trabalho. As agentes comunitárias estão em todas as visitas comigo, né, toda sexta-feira, e, por exemplo, terça-feira que vem eu vou numa visita com o Dr. Gabriel, então a Bárbara, a enfermeira, já me pediu para fazer esse agendamento. É uma reorganização, terça à tarde o que eu teria, eu vou ter que ocupar uma parte da tarde com a visita. Por isso que é importante o planejamento, tá?
Uns desafios para visita domiciliar é exatamente isso, ó. A sobrecarga de trabalho das equipes. O primeiro desafio agora é pandemia, né? Inclusive a gente ficou com suspenso, a gente ficou com a situação, não consegui me controlar. É difícil, né? O encontro do filho com a mãe e tal. É realmente desafiador, gente. Gente, são coisas que nos deixam sensíveis porque nós somos humanos. Que bom que nós somos humanos. A gente tem que sentir sim, mas que esse sentimento não impeça da gente procurar sempre a questão dos direitos e da melhoria e das condições de vida e de existência das populações, da comunidade, tá? Então, olha só. Desafios para as visitas, né? Sobrecarga de trabalho da equipe, que às vezes tem essa dificuldade aí do planejamento, por isso que é importante planejar. Às vezes as equipes são incompletas e aí às vezes você precisa de fazer uma visita ou com um agente comunitário e não tem naquele território, tem que pedir agente comunitário de outro território, ou você quer fazer uma visita com o nutricionista e não tem na equipe do NASF, né? Então, essa questão das equipes que são incompletas é um dificultador também, tá? Às vezes a ausência da rede de apoio e de serviços e de programas, isso dificulta um pouco a sua resolutividade após a visita domiciliar, né? Então, se você precisa de um serviço, de encaminhar um serviço e não tem na rede, aí realmente a resolutividade da visita domiciliar fica comprometida, tá? A estrutura precária, às vezes, de transporte, de acessibilidade, isso tudo compromete também a visita domiciliar, tá? Uma coisa que é importante a gente salientar, a falta de comprometimento, às vezes, de alguns profissionais, que às vezes marca não vai, sem justificar, fala que foi algum outro motivo. Acontece, e é isso é importante a gente ficar atento, tá? Então, vamos lá. Resultado negativo da visita domiciliar. O agente comunitário de saúde é um dos primordiais, né? Eu normalmente não faço visita domiciliar sem agente comunitário de saúde. Ele que conhece aquele território, conhece o usuário, conhece a demanda, ele conhece a potencialidade daquela família, a gente só vai impulsionar aquilo ali. O agente comunitário, gente, é braço, mão, perna, tudo da equipe, tá? Nosso também. É muito raro fazer visita domiciliar sem agente comunitário. Resultado negativo da visita, tá, gente? Quando a prática ficou fragmentada. Por exemplo, você faz uma visita domiciliar, cheio de demandas, cheio de intervenções e tudo, não dá retorno para a equipe depois, fica para você, ou registra só no prontuário e não compartilha. Praticamente você perdeu tempo, porque você vai talvez resolver uma questão lá do usuário, mas às vezes essa questão interfere no processo de saúde e adoecimento dele. Então a equipe tem que estar ciente do que foi discutido lá, tá? Então, tem umas perguntas aí que eu agora não tô dando tempo aqui para responder. Gui, vê se tem alguma coisa importante aí depois. Alguma coisa do grupo, é só entrar lá no link da bio, tá? Então, vamos lá. Lembrar, então, que a gente está usando para fazer entrevista também alguns tipos de tecnologia, tá? A observação, a própria entrevista, né, que é utilizado na visita domiciliar, e o relato oral ou história. Isso tudo a gente utiliza também, né? Então, você vai usar esse elemento todo que a gente aprendeu lá, da história oral do paciente, como um subsídio para você fazer seu relatório da entrevista depois, tá? E esse relato oral, gente, ou a história, né, de vida aí do paciente, é muito importante a gente ter uma escuta apurada, porque a gente vai entender, então, como que as pessoas dão sentido para a vida dela, né? É através dessa escuta apurada na visita domiciliar, que você vai ver o contexto todo lá, que você vai ver como as pessoas dão sentido para a vida dela, tá? E aí vamos pensar aqui. Então, lembrando aqui, exige, né, a concordância, né, do usuário, porque se ele falar que você não vai entrar na casa, você não vai entrar na casa, tá? É importante, sim, a gente não tem essa questão de visão higienista, né, de limpeza, tudo, não é essa questão. Mas é importante você estar atento às condições de habitabilidade, às condições de saneamento. Isso vai ser importante porque, gente, não é com visão higienista, é porque a partir dali você vai compreender por que adoece, né? Então, se é uma família que ainda assim
Muitas famílias vivem assim, sem infraestrutura, sem saneamento, sem tudo. Você vai sem mofo, aí você vai entender por que tabagista em casa, aí você vai entender por que a criança não sai daquele processo ali de problema pulmonar. Então você vai entender tudo ali a partir da visita domiciliar, tá? Tá. Então, outras lembranças aqui para visita domiciliar. Lembrar de que tem que atender, né, a prioridade que você foi ali fazer. Então, realmente, você tem que sair dali com uma noção de qual que era o objetivo e de qual foi o resultado ali da sua visita domiciliar. Linguagem clara, próxima, né, lógico, do usuário. Alguém falou aí de empatia, tem que ter mesmo, é o olhar, é o olho no olho, é o sentar próximo, tá? Agora tem que ter cuidado com a pandemia, né? A gente tem que lembrar da pandemia. Gente, fazer visita domiciliar agora, inclusive, Não, eu sei. Tadinha, ela falou, eu não fecho os olhos jamais. Eu sei que é. A gente fica confusa porque realmente, assim, a gente quer fazer o melhor para o usuário, mas a gente também sente, né? Então, assim, é buscar estratégias. Se às vezes a pessoa não está dando conta, busca estratégia de ir com outro profissional, vai amadurecendo aquilo ali, tá? Eu te entendo, tá? Desculpa da forma que eu falei, às vezes você, não é fechar os olhos, eu te entendo sim, tá? Bonitinho, pode aceitar café. Oi, gente, o ideal era que não, né? Assim, porque você não tá ali Eu sempre falo, ó, então as estratégias que eu uso. Às vezes a pessoa fala assim, não, só um minutinho, fazer um cafezinho, passar um cafezinho, comer um biscoitinho. Aí eu falo, não, eu acabei de sair do centro de saúde, eu acabei de lanchar. Pronto, gente. Entendeu? Então você faz assim, e aí você não é desagradável com a pessoa e tudo, né? Mas já aconteceu de eu sentar e lanchar? Já, né? Aconteceu. Mas assim, o normal é que a gente não pare para lanchar, né? Já aconteceu, mas não é uma rotina nossa, tá? Lembrar do que a gente for orientar, né? A gente vai prestar orientação, informação, sem ferir os princípios daquela família, né? Muitas vezes, às vezes você vai ter que fazer alguma abordagem que às vezes interfere na questão religiosa, na questão da questão de opção sexual, isso tudo a gente tem que lembrar, né? A orientação que você for passar, muito cuidado da forma como você vai passar, porque você pode estar entrando, porque a gente está entrando, né? No tão íntimo, no tão privado da pessoa que é o domicílio dela, né? Que às vezes tem que ter muito cuidado como que vai ser essa fala. Tá? Essa fala, o respeito à crença, à cultura, a questão da religiosidade, que tem isso tudo, né? A casa mostra isso tudo, tá? Pelas figuras, pelas imagens e tudo. A gente tem que estar muito atento, gente, para uma questão. Nosso corpo fala, né? Então a forma como você vai se postar, como você vai se apresentar, se vai sentar, se não vai sentar, se vai fazer cara de nojo porque o banco tá tudo sujo. Tem que estar muito atento a isso. Tá? Acontece. Meu tem comentário ali. Trabalho em equipe e volante zona rural. Às vezes acertamos suco. Acontece. Às vezes naquele calor. Né? Não, quantas vezes em visita domiciliar, às vezes você chega e tá aquele calor, aí você pega um copo de água pra mim, não tem problema. Mas assim, não é diferente, né? Você tomar um suco, tomar uma água, sentar pra conversar, pra bater papo. A visita tem um objetivo, né? É legal orientar quanto à questão da higiene do local? O que acontece, gente? A gente não... Prática higienista do serviço social é serviço social tradicional, serviço social que voltava para o indivíduo, que queria adequar o sujeito ao meio. Então, é um serviço social conservador, questão da higienização, tá? Mas assim, se você observa e se você percebe que aquilo vai interferir, porque às vezes a família está tão habituada com aquilo ali e que não é um problema para a família aquilo, tá? Porque pode acontecer. Às vezes não é um problema para a família, é um problema para o seu julgamento de valor, mas não é um problema para a família. Agora, se você está realmente observando que a questão da higiene vai interferir ali na saúde da criança, vai interferir na saúde do idoso e tudo, às vezes você pode... perguntar. Gente, sempre quando a gente tem dúvida do que falar, você vai e pergunta. É muito mais fácil,
Entendeu? Porque assim, se você tem dúvida do que você vai falar, você pergunta, porque aí você vai ter uma resposta do usuário. Aí você vai perguntar assim, como que é feito aqui no dia a dia a questão da organização da casa? Tem alguém que te ajuda? Você está tendo alguma dificuldade com relação a isso? Joga a pergunta para o outro. Ao invés de você falar, nossa, como é que tá isso, como é que tá aquilo, você não vai falar dessa forma. Então, uma estratégia é essa, você jogar a pergunta para o outro. O que é isso? 5 minutos. Então, lembrar que seu corpo fala também, sua postura lá diante da visita, vai dizer que profissional que você é também, isso é importante, tá? Lembrar então, gente, que a visita não é para controle, não é para focalização, para controle da pobreza, né? Porque às vezes a gente pensa assim, vai fazer, não pode deixar de pedir. Bonitinha, obrigada, dia do professor, né? Agora, além de assistente social, inventei moda, professora, né? Então, olha só, lembrar que não é para controle, não é para focalização, né? Fazer uma atenção focalizada ali, para controle de pobreza, não é isso. Isso aí é serviço social conservador. O nosso é para a gente conhecer aquele território ali e ver possibilidades para aquele usuário ali, tá? A nossa visão realmente é uma visão crítica e dialética, é para pôr aquela comunidade, aquela família ali em movimento, tá? Para a gente ver o que é possível a gente fazer para frente, tá? Deixa eu pensar aqui. Outra coisa, isso eu não posso deixar de falar isso. Então, assim, não é para controle, porque se for uma visita domiciliar para controle, a gente realmente está reforçando uma visão conservadora do serviço social, e também não é para a gente só responsabilizar a família por tudo, porque senão a gente também entra numa visão neoliberal do serviço social, né? Achando que o Estado também não tem que intervir em nada. Porque às vezes você foca tanto na responsabilidade da família que você esquece que às vezes a família está naquela situação porque o Estado não está oferecendo um programa, um projeto para que aquela família supere aquela situação ali. Tá? Então é pra gente evitar essas dualidades ali, nem ser conservador e nem ser neoliberal, defendendo aí só que a família tem que se virar sozinha, tá? A família é parceira. 2 minutos só? Não, tá faltando 2 minutos. Ô, gente, então, tem mais. Depois a gente marca outra. A gente vai marcar outro. A gente vai marcar outra live, tá acabando 1 minuto. A gente vai marcar outra live, porque tinha muito mais coisa ainda pra gente falar aqui. Tinha mais coisa. E outra coisa, o certificado é aí no link da bio. Entra lá no link, aí vai estar certificado. Você clica lá, põe seu WhatsApp, seu e-mail, fala o que você achou da live e o Guilherme vai enviar o certificado, tá? Mas tem que pedir o certificado até 22 horas de hoje, tá? Porque o Guilherme não vai poder ficar por conta disso o tempo todo, não. Ele até hoje, 22 horas, ele vai ver quem pediu o certificado e quem não pediu. Tá bom, gente? Você ganhou um monte de parabéns aqui, pedido do professor. Que graça. Depois você vai ler. Mas você ganhou vários parabéns aqui. Depois eu vou ler tudo. Ô, gente, muito obrigada. Eu adoro estar aqui com vocês, viu? Tá meio corridinho assim, mas eu adoro estar aqui com vocês. Tem que ter outra live dessa. Nós vamos marcar sim, tá? Uma live para dar continuidade, porque faltou coisa aqui ainda para falar, tá bom? Então, beijo para vocês, boa noite. Boa noite para todos, tá, gente? Passou rápido. Beijo, boa noite. Bonitinho. Vocês querem... Acabou? Só terminar de chegar os tchauz aqui pra você. Silvia, Geralda, que gracinha. Muito útil. Obrigada. Bacana, gente. Ô, gente, nossa, eu vou embora feliz, viu? Que gracinha. Obrigada, gente. Obrigada. Beijo pra vocês. Fim. Isso. Só espera aí pra gente ter certeza. É porque eu fui lendo um monte de coisa e aí eu anotei mais um monte de coisa.